Olá, essa é uma das aulas no módulo sobre regulação da internet no Brasil. Eu sou Jonas Valente, sou jornalista, pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação e professor substituto da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. A ideia aqui é apresentar um apanhado mais geral para que nas próximas aulas seja possível aprofundar em leis específicas, né? Começar com alguns números que sempre são importantes lembrar. Primeiro, né, que a gente tem um avanço grande dos dispositivos móveis, dados aí de um relatório que sai todo ano, trazem aí 5,1 bilhões de pessoas utilizando dispositivos móveis, 4,3 utilizando internet e 3,4 utilizando redes sociais. O que esses números são relevantes? Para lembrar a gente que a internet avançou muito, mas que há pessoas ainda sem conexão à internet. Por isso que quando se fala em regulação da internet, a gente vai trabalhar aqui também a questão do acesso. Esse momento em que a internet se encontra, ele está dentro de uma mudança do paradigma da informação e da comunicação. Essa transformação mais recente, ela tem como características uma coleta massiva dos dados, né? Alguns autores chamam isso de Big Data, outros chamam de datificação, ou seja, cada vez mais aquilo que a gente faz é capturado na forma de dados, não só é capturado, como é processado. E esse processamento é feito por sistemas inteligentes, como os algoritmos ou como a inteligência artificial, que tem aí um novo patamar de capacidade de manejo desses dados e de extração das correlações e de análises diversas sobre eles. Mas de nada adianta coletar e processar se você não tem o que fazer. E é por isso que nessa tríade, o terceiro pilar é cada vez mais serviços online a partir dessa análise de dados e uma espécie de epização do mundo, né? Ou seja, se durante os anos 2000 e na virada para os 2010 conseguia-se fazer tudo entrando em sites na internet, hoje em dia todo tipo de conteúdo ou de serviço online é transformado em alguma forma de app e esse app ele reproduz essa cadeia. Tudo isso sobre uma infraestrutura aí de redes de banda larga, embora não em todos os lugares, e por isso o debate da regulação, com a chegada do 5G e com novas modalidades, como é o caso da internet das coisas, da computação em nuvem, e com um crescimento grande dos dispositivos, né? Se a gente viu no Brasil um avanço nas últimas décadas dos telefones celulares e dos smartphones, cada vez mais você vai ter dispositivos menores, sensores ou até aquilo que se chamam de vestíveis, né? Relógios, óculos e lentes. Um outro aspecto importante é o ascenso das plataformas digitais e isso demanda um olhar regulatório sobre elas, como será visto ao longo desse módulo. Alguns dados aí mostrando o grande número de usuários do Facebook, do WhatsApp, do Facebook Messenger e do Instagram. Se a gente pegar o Facebook e o WhatsApp, por exemplo, no Brasil, eles têm mais de 140 milhões de usuários. A regulação da internet passou por diversos momentos, né? No início, eu cito aqui a Declaração para a Independência da Internet do John Perry Barlow, que é um ativista importante nesse campo. Ele traz muito de uma perspectiva que até hoje se tem de que a internet não é um campo regulado e nem pode ser, sendo que a internet sempre foi regulada de diversas maneiras. O Lawrence Lessig fala, por exemplo, que os códigos, né, os protocolos da internet são as leis da internet. Mas como a gente vai ver, até mesmo no plano regulatório, legal, né, porque a gente pode olhar para a regulação econômica, regulação tecnológica, mas aqui a gente está olhando para a regulação normativa, né, das leis, dos decretos, das portarias, e sob esse aspecto a internet já é regulada em outros países e no Brasil há muito tempo. Um paradigma importante foi o Communications Decency Act dos Estados Unidos, que trouxe uma ideia que até hoje a gente está debatendo sobre qual que é o papel dos ditos intermediários. Isso vale para os serviços de hospedagem de site, mas isso se transforma na discussão sobre plataformas que em uma outra aula vai ser abordada. Avançando para o caso brasileiro, a gente precisa olhar para a regulação da internet percebendo o segmento de telecomunicações, que é onde se estrutura
primeiro, toda a definição legal e, segundo, toda a parte de acesso, né? As telecomunicações no Brasil foram organizadas em torno do sistema Telebrás, né? Ou seja, troncos comandados pelo governo federal e empresas estaduais, um monopólio estatal, como na maioria dos países europeus, por exemplo. Mesmo nos Estados Unidos você tinha um monopólio, mas ele era privado. Essa era uma diferença. Nos anos 90, o que ocorreu? Primeiro, uma coisa sempre importante lembrar, a internet chega no Brasil muito como um esforço de pesquisadores, organizações da sociedade civil. A Alternet é um grande exemplo disso. Mas ao longo da década de 90, com o ascenso do neoliberalismo no país, com o governo Collor, depois Itamar e chegando ao governo FHC, ganhou força a tese de que você precisava privatizar uma série de setores. E um desses setores era o setor de telecomunicações. Então, foi aprovada uma emenda constitucional que separou radiodifusão de telecomunicações, que sempre estiveram juntas, e isso criou o espaço para que você fizesse a privatização do sistema Telebrás e a Lei Geral de Telecomunicações. Mas antes disso, ainda em 95, tem uma norma fundamental, que é a norma 4, sobre o uso da internet, e ela define que o serviço de conexão à internet é um nome genérico que designa um serviço de valor adicionado que possibilita o acesso à internet a usuários e provedores de serviços de informação. O que é o serviço de valor adicionado? Mostra aqui a norma 4 também. Um serviço que acrescenta a uma rede pré-existente de um serviço de telecomunicações meios ou recursos que criam novas utilidades específicas ou novas atividades produtivas relacionadas com acesso, armazenamento de informações. Ou seja, você tem um serviço de telecomunicações, que pode ser a telefonia, que podem ser os dados, e o serviço de valor adicionado é algo que está acima desse transporte de dados e que cria essas novas utilidades, e a internet foi definida dessa maneira. Os mais velhos vão lembrar, por exemplo, que na década de 90, para você acessar a internet, você precisava ter um provedor de conexão que fazia essa autenticação. Anos depois, logo depois, a gente teve a privatização do sistema Telebrás. Qual foi o modelo? Fatiar o Brasil em áreas. Então você teve uma área ali do norte, centro-oeste, sul, uma outra área só São Paulo pela relevância do mercado, uma outra com o nordeste e parte do sudeste e a longa distância. Então 4 empresas ficaram com essas áreas e a promessa de que aquilo poderia vir beneficiar as pessoas estava relacionada ao fato de que com essas empresas você teria mais investimentos, barateamento, competição, etc. E tal. E tudo isso foi organizado do ponto de vista regulatório em uma nova lei, a Lei Geral de Telecomunicações. O que essa lei fez? Ela criou 2 regimes diferenciados. O que é um regime? É quase como se fosse um enquadramento regulatório. Ou seja, diferentemente da rádio e da TV, que na lei brasileira são em si serviços públicos, ali colocados, e aí trazem com isso uma série de obrigações e de características. No caso das telecomunicações, você cria essas 2 modalidades em que os serviços podem ser inseridos nelas. O que era o regime público? O regime público é a lógica do serviço público. Então você primeiro, você tem uma concessão, que houve a privatização do sistema Telebrás, e essas 4 empresas que eu citei ganharam o poder de explorar a infraestrutura pregressa do sistema Telebrás, mas elas tinham obrigações de continuidade do serviço, de universalização e uma regulação da modicidade tarifária, ou seja, do controle das tarifas. E os bens que elas ganharam ou compraram não eram bens que foram adquiridos. Elas adquiriram o direito de exploração desses bens. Isso poderia voltar, dentro do contrato de concessão, à União no fim desses contratos. Por isso que se chamam de bens reversíveis. No regime privado, você tem menos obrigações. Você, em vez de ter uma concessão, tem uma autorização. E aí, quem que ficou no regime público? O serviço de telefonia fixa, que era o serviço essencial daquele momento. Então, foram estabelecidos contratos de concessão para cada uma dessas empresas que vieram a operar nessas áreas,
uma universalização que foi da oferta e não do acesso, ou seja, por diversas políticas, como a gente vai ver, o Estado brasileiro falou, basta que você chegue numa determinada cidade, numa determinada área e oferte a comercialização, ou seja, venda aquele serviço. Se as pessoas vão acessar ou não, isso importa menos. Esse foi o modelo estabelecido aqui. A legislação criou um fundo, que era o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, o FUST, que seria uma forma de complementar e ajudar exatamente quem não tivesse condição de chegar. Mas esse fundo nunca foi utilizado propriamente, até hoje há um imbróglio em torno dele. Foi um modelo calcado em cima da assinatura básica. Quem usa telefonia fixa ou usou, lembra disso, você tinha que pagar no mínimo R$40. Por isso que, por mais que se diga aí que a privatização foi um sucesso, ela acabou instituindo uma barreira muito grande para as pessoas de baixa renda, porque elas não tinham condição de pagar essa assinatura básica. Ao longo do tempo, criou-se um debate de que era preciso concentrar o mercado. Então, os empresários à frente das operadoras ali do Sudeste e Nordeste, que era a Telemar, e da Brasil Telecom, que era do Norte, Centro-Oeste e Sul, resolveram criar uma fusão para construir a Oi, e isso foi permitido no âmbito da Anatel e dos governos Lula, no caso ainda no governo Lula, para que houvesse uma fusão e a criação dessa empresa, inclusive com o apoio do BNDES. Vale lembrar, eu coloco aqui no slide uma observação que, como eu expliquei, era um enquadramento diferente. Então, quem não era concessionário também podia prestar telefonia fixa como autorizatário. No regime privado, a gente tem diversos serviços de telecomunicação, mas o mais famoso é o serviço móvel pessoal, que é o nome técnico para o serviço de celular. Isso significa que não tem regulação? De forma alguma. Significa que ele tem menos obrigações do que o regime público. Mas mesmo assim, nos leilões, por exemplo, das tecnologias, a gente inicialmente teve a tecnologia 2G, depois o 3G, depois o 4G e agora tem um leilão marcado para o 5G. A Anatel instituiu aí obrigações de cobertura. Então, se uma empresa fosse, por exemplo, ganhar a possibilidade de explorar esse serviço, ou seja, de vender pacotes da Vivo, da TIM, da Claro, em determinado lugar que ela sabe que ela vai ter um retorno financeiro positivo, ela também tinha que cobrir outras áreas que não necessariamente iam dar esse retorno positivo. Essa foi praticamente a política regulatória de telecomunicações que a gente teve nos últimos 20 anos, ou seja, você teve um crescimento, se na fixa a gente teve uma política menos efetiva de fomento à competição, porque as medidas de desagregação de rede não funcionaram. O que é desagregação de rede? É como se você tivesse o dono da estrada, mas por essa estrada você pode passar outros serviços, como transporte de carga. Nas telecomunicações, o dono da estrada também fazia o transporte de carga, e quem queria fazer o transporte de carga nessa estrada acabava tendo que pagar muito caro, e isso desincentiva a competição. Então, o que se dizia? Que tem que ter uma política igual, não discriminatória, para que outras empresas que não têm estradas, que não têm esse capital para ter estradas, mas querem fazer a entrega da carga, ou seja, que não tem uma rede de telecomunicações, mas querem oferecer o serviço de telefonia ou acesso a dados, possam fazer nas mesmas condições. Isso não funcionou no Brasil por uma série de aspectos. E o que acabou acontecendo? A expansão foi basicamente por meio da telefonia móvel, por meio desses leilões. Qual é o problema disso? Eu cito aqui no slide a questão da redução das tarifas de interconexão, que foi uma política importante, lembrando que durante muito tempo as pessoas tinham que ter um chip para cada operadora. Isso porque a tarifa que se cobrava para ligar de alguém da Vivo para alguém da TIM era muito alta. Isso foi reduzido, então esse deixou de ser um problema tão grave. Mas há um mito aí, de que houve um sucesso da privatização, porque você ampliou o número de telefones, reduziu o custo e ampliou muito o número de telefones celulares. Mas isso é um mito, porque uma parcela dos brasileiros ainda não tem acesso a nenhum serviço de telecomunicação e tem muita dificuldade
inclusive para contratar um celular. Uma parcela muito significativa da sociedade brasileira tem celulares pré-pagos, né? Assim, na casa dos 60%. Então você adquire um celular, põe crédito de vez em quando só para receber, então não tem um direito à comunicação efetivo, né? E você teve um desenvolvimento da infraestrutura que é muito limitado. Avançando para a legislação brasileira, como eu já coloquei, teve a norma 4 que definiu a internet como um serviço de valor agregado. Além disso, você tinha um serviço de acesso, ou seja, aquele provedor que chega na sua casa e liga o cano, falando grosseiramente, né, para que você possa navegar na internet. Anteriormente, como eu mencionei, tinha quem garantia o cano e quem garantia a autenticação. Isso até hoje é um debate, porque as operadoras acabaram fazendo as duas coisas juntas. Então, quando você contrata um serviço da NET, ou da Oi, ou da Telefônica, de internet fixa, ou de um pequeno provedor, ela já cumpre esses dois papéis. Mas o serviço de acesso foi separado e enquadrado especificamente numa modalidade legal, regulatória, que é o serviço de comunicação multimídia. Então, hoje, se alguém quer fazer acesso à internet, tem que pegar uma autorização da Anatel para fazer o serviço de comunicação multimídia. Temos aí, do ponto de vista das práticas na internet, o Marco Civil da Internet, né, e a Lei Geral de Proteção de Dados. O Marco Civil está só com o número errado aí, mas a próxima aula vai ser sobre ele e a gente aborda de forma mais aprofundada. Para caminhar para a conclusão, ou seja, quais foram as políticas de acesso? Porque se houve a privatização do sistema Telebrás, se ela não deu conta, porque ela não promoveu competição, e só promoveu a expansão pelos celulares, que lá atrás ofereciam internet ilimitada, mas não puderam mais oferecer pelo modelo de negócios deles. O que acaba acontecendo? Uma série de brasileiros não conseguia ter acesso à internet. Hoje, a gente tem, por exemplo, 26% dos brasileiros ainda sem acesso à internet. E 59% dos brasileiros só acessam a internet pelo celular. O que significa dizer que eles até têm acesso, mas é um acesso muito limitado, porque quando acaba a franquia de dados, essa pessoa não pode fazer mais nada. E aí ela fica refém daqueles serviços gratuitos, do Facebook gratuito, do WhatsApp gratuito. Isso é um problema muito grave, tanto do ponto de vista concorrencial, quanto do ponto de vista de que essas pessoas recebem uma mensagem por esses canais e não podem acessar um site, por exemplo, para conferir uma informação se ela é falsa. Então, a gente já tinha antes e continuou a ter um sistema de acesso problemático, com níveis maiores do que a média mundial, mas ainda assim muito insuficientes. O que foi feito ao longo do tempo para mudar isso? E aí isso faz parte da regulação da internet no Brasil. Né? Ou seja, você teve o modelo das telecomunicações, houve um decreto no início do governo Lula para tentar promover o crescimento desses serviços. Em 2008, houve uma troca das obrigações de universalização de telecomunicações para telefonia fixa, que era a criação de postos de serviço de telecomunicações, com telefone, fax, por exemplo, por metas para implantar o que se chama tecnicamente em inglês de backhaul, que é como se fosse uma infraestrutura intermediária. Então, se as grandes infraestruturas são rodovias federais, o backhaul seria como se fosse uma estrada estadual, né, que liga as rodovias federais até a entrada das cidades onde os provedores oferecem ali o serviço que chega na sua casa, seja por um cabo, seja pela onda de rádio, da forma como for. Então, a lógica aí era que você tinha que expandir a infraestrutura de backhaul. Né? Em 2010, no fim do segundo mandato do Lula, houve uma ideia muito interessante por meio da criação do Programa Nacional de Banda Larga. Ou seja, a equipe entendeu que o governo federal administrava diversas infraestruturas de empresas estatais e que isso poderia ser utilizado para fazer a oferta no atacado e baratear o preço no varejo. Ou seja, aquilo que eu falei ali atrás, de que os provedores que não detinham infraestrutura tinham dificuldade de oferecer um serviço, se você tivesse uma infraestrutura pública que cobrasse preços justos, você conseguiria ultrapassar esse obstáculo. Então foi editado um decreto instituindo
o Programa Nacional de Banda Larga, criando um comitê e fortalecendo o papel da Telebrás. Quando houve a transição para o governo Dilma, o PNPL perdeu muita força. Essa concepção do papel ativo do Estado, do papel ativo da Telebrás, de você oferecer aí um instrumento para a competição, isso acabou perdendo um pouco de importância. O primeiro mandato da Dilma ainda tentou implantar aquilo que se chamou de banda larga popular, né, que era um pacote, naquela época, acho que na casa dos R$35, mas que não foi muito para frente. Uma outra política que foi adotada no governo Dilma foi uma política de incentivos fiscais. Então, as empresas investem em expandir a infraestrutura, mas recebem incentivo fiscal para isso. Então, o Estado financiando a expansão da infraestrutura, com alguns condicionantes, mas que, como a realidade mostrou, não deu certo, porque as empresas não vão fazer isso nas áreas que não trazem retorno financeiro. E às vésperas do golpe, o governo Dilma tentou lançar uma versão turbinada do Programa Nacional de Banda Larga, que se chamava Programa Brasil Inteligente, mas não foi para frente, o golpe veio, as gestões Temer e Bolsonaro tiveram iniciativas muito pontuais do ponto de vista de políticas públicas efetivas, e o que se teve, na verdade, foi uma outra lógica, mais uma vez a saída pelo mercado. Né? Qual foi essa saída? Vamos mudar a Lei Geral de Telecomunicações para que as empresas concessionárias, a Oi, a Vivo Telefônica e a NET Embratel para longa distância, não precisassem mais ter as obrigações de universalização, de continuidade que o regime público impunha, e, em troca dessa flexibilização, a diferença do recurso que elas iam despender nisso e a diferença do dinheiro a mais que elas vão ganhar, a gente transforma em investimentos. Mais uma vez, a mesma lógica. É a lógica de que você precisa fazer um escambo, né, uma compensação para as empresas para que elas invistam nas redes delas. Né? E aí abre-se uma disputa agora para definir onde que esse investimento vai ser feito. Mas, mais uma vez, você cai no mesmo problema. Não adianta que uma rede invista numa infraestrutura se na hora que chegar, inclusive em grandes cidades, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras, a população de baixa renda não consegue ter acesso. Além disso, essa mudança legislativa, que se concretizou na Lei 13.879 de 2019, permitiu uma renovação eterna das autorizações de radiofrequência, o que é algo bastante problemático, e no meio dessa troca, né, das concessões por autorizações, entregou os bens reversíveis com uma metodologia de cálculo, e aí no momento em que a gente grava esse curso, isso ainda está sendo resolvido, né, no âmbito do governo federal e da Agência Nacional de Telecomunicações, mas o direcionamento é para que, primeiro, não sejam considerados todos os usos feitos por essas empresas, tudo que elas venderam desses bens, porque a Anatel não fez um controle, e apenas aquilo que seria uma funcionalidade desses bens, o que, na avaliação de entidades que lutam pelo direito à internet, se constitui num crime de lesa pátria. Então, eu concluo essa aula trazendo mais esses aspectos da regulação relacionados ao acesso à internet, e nas próximas aulas a gente vai detalhar outros aspectos também.